Olá, queridos alunos, sou a professora Euzeni, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos entender um pouquinho a diferença entre reportagem e notícia, tá bom? Então, nós já trabalhamos o gênero notícia especificamente, estamos trabalhando o gênero reportagem, e aqui nesse vídeo nós vamos mostrar um pouquinho dessa diferença. Ok? Então, olha só, a reportagem é um texto publicado geralmente em jornais e revistas, informa os leitores sobre assuntos de interesse geral, aponta dados importantes sobre o assunto e registra a opinião de uma ou mais pessoas sobre o tema, e aqui a gente pode ver que é uma coisa que não existe na notícia, né? Exposição de opinião, a notícia ela só notifica o fato, ela só informa o fato especificamente, o acontecimento especificamente, ela não registra opinião, uma coisa que na reportagem já existe. Apresenta mais informações e promove reflexão, né? A notícia ela é direta, ela é objetiva, ela é para informar e pronto. A reportagem ela já identifica essa característica que promove a reflexão, que promove a opinião do outro também, desperta a opinião do outro. Estrutura da reportagem. A reportagem ela possui título, subtítulo, introdução, o corpo, né, da reportagem, que é o texto em si, e a conclusão, que é a finalização do texto, né? A caixa, que é opcional. Vamos aprender cada uma dessas características agora na prática, né? Nós temos aqui uma reportagem, um jornal. Vou aproximar aqui a tela. E nós vimos aqui, olha, o título, ele está bem de cara, né? Em caixa alta, em estrutura, né? De uma letra maior, né? Em negrito, vocês podem prestar atenção que toda a reportagem ela vem, né? Com o título em destaque, tá bom? Então, ele destruiu a própria vida, diz vizinho do tenente Guedes, né? Então, o título ele vem em destaque. O subtítulo é a parte menor, que já vem com a intenção de esclarecer alguma coisa de uma maneira branda, né? Não é algo assim detalhado, mas já vai trazer uma noção mais específica do que se trata. Então, militar que entregou os jovens mora em casa aqui, surpreendentemente, né? Então, olha só, o subtítulo ele já vem com essa característica de trazer um pormenor, né? Algo mais específico que no título vem já de uma maneira bem abrangente. Lembrando que o subtítulo, gente, ele não é obrigatório, né? Não é obrigatório existir na reportagem. Aí nós temos a introdução, né? Que nós vamos ver detalhadamente o que possui na introdução. A fotografia, em caso de reportagem, se pode ter mais de uma fotografia, mais de uma imagem, podem ter várias, inclusive, né? Como vocês estão observando nas imagens do livro, ela vem de uma maneira com bastante imagens, inclusive, né? O desenvolvimento, que é o corpo da notícia, né? Que vai dizer ali o porquê, o como que a situação aconteceu, né? A caixa, que são outras informações que são destacadas dentro do próprio texto, se destaca uma informação que se acha importante, então se destaca na caixa, tá bom? Então, nós vamos ver isso de uma maneira mais detalhada lá para frente. Vamos lá. Ok. Então, publicadas em jornais e revistas, mais direta, não traz discussões e opiniões, tem por objetivo simplesmente informar. Estamos falando de quê, gente? Da notícia. Nós acabamos de falar que a notícia ela não traz discussões, não traz reflexões, não desperta opiniões, né? E não traz também esse tipo de informação na estrutura,
tá? Então, ela é direta, ela é objetiva, o objetivo único ali é informar um fato específico. Foi um acidente que aconteceu na rodovia, vai se informar o acidente, né? Onde aconteceu, com quem aconteceu, que local, né? Quem estava envolvido na situação, né? E como aconteceu, por que aconteceu, se já tivesse evidência, né? Então, ela é direta, ela é objetiva, não tem intenção de causar discussão, né? Despertar reflexões, e nem nela mesma já se tem esse tipo de estrutura, tá bom? Então, vamos lá. O que possui aqui na estrutura da notícia? Título, né? Que é uma coisa que existe também na reportagem. O subtítulo, que não é obrigatório, mas existe, pode existir, né? Na estrutura da notícia. O lead, gente, nós trabalhamos isso cansativamente o ano passado. O lead apresenta-se o tema da reportagem, né? Que está no primeiro parágrafo, e deve responder as seguintes perguntas. Então, no primeiro parágrafo já tem que existir o lead em uma notícia, que é quem participa, o que aconteceu, né? Quem são os envolvidos, né? O que aconteceu, qual é o fato? É um acidente na rodovia, né? Quando aconteceu, o horário que aconteceu, se foi pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, o horário específico, onde aconteceu. No caso, se trata de um acidente na rodovia, aconteceu na rodovia, no perímetro tal, né? Local tal. Então, essas informações, essas perguntas precisam estar respondidas no lead da notícia, que é no primeiro parágrafo, tá? O restante, que é o corpo da notícia, é o desenvolvimento do assunto, onde as outras perguntas poderão ser respondidas, poderão se já tiver essa resposta. Como foi que aconteceu? Por que aconteceu? Então, a notícia, ela vai responder essas outras perguntas já no corpo da notícia, sendo que o lead precisa estar no primeiro parágrafo, ok? Então, isso aqui nós já vimos em outros momentos, já vimos nas aulas do ano passado, essa estrutura da notícia. Vamos avançar. Ok, aí nós temos aqui um exemplo, né? Olha só, vamos ver, começando aqui pelo título, né? Olha, atuação de ciclone causa ressaca no litoral. Aí nós temos aqui o título, encontra-se no início destacado com letras maiores e o cor de diferente, né? Deve ser breve, atrativo e esclarecer bem o assunto, tá bom? Então, a atuação de ciclone causa ressaca no litoral. E aqui nós temos o subtítulo: agitação marítima provoca fortes ondas em praias das regiões sul e sudeste do país na manhã deste domingo. Surge depois do título pormenorizando. É facultativo, ou seja, é só um esclarecimento, né? Ou seja, antes da notícia propriamente dito, se vem o subtítulo que dá uma esclarecida, que dá um detalhe maior, mas ele também não é obrigatório, assim como na reportagem, como nós vimos, né? O lead está no primeiro parágrafo, né? Corresponde ao primeiro parágrafo da notícia e deve responder às seguintes perguntas que a gente já viu ainda há pouco: quem, o que, quando e onde. Então, aqui na leitura, a gente percebe a atuação de um ciclone extratropical em alto mar causou ressaca em praias do litoral norte do estado na manhã deste domingo. Então, a gente consegue identificar onde foi, né? Qual é a situação, o que aconteceu? Foi essa atuação do ciclone, né? Onde aconteceu, né? Nessa praia do litoral norte do estado, quando aconteceu na manhã deste domingo. Então, aqui a gente já tem essas principais perguntas respondidas, né? E Chagril, lá, a agitação marítima provocou ondas fortes que atingiram a plataforma. O fenômeno, que segue se afastando da costa, também foi registrado na região sudeste do país, né? Então, aqui você consegue perceber que todas essas perguntas estão somente aqui respondidas no primeiro parágrafo da notícia, né?
Então, aí nós vamos aqui, o corpo da notícia é o texto, né, que desenvolve o assunto, tenta responder as seguintes perguntas: como que aconteceu, por que que aconteceu, né? Ou seja, as consequências disso tudo, né? E a fonte da notícia, de onde veio essa notícia, tá bom? Então, isso aqui é a estrutura de uma notícia, tá, gente? Da notícia propriamente dita. Vamos lá. Vamos ver aqui a diferença entre notícia e reportagem. Vamos lá. A notícia apresenta os fatos de forma direta, né? Direta, objetiva, única, com objetivos único de informar, né? Aí a reportagem apresenta os fatos de forma mais detalhada, ou seja, a intenção é fazer o que se faz para se chegar ao final de uma reportagem. A pessoa viaja para um lugar, né? O repórter ele viaja para um lugar específico, ele pesquisa sobre o assunto, ele realiza entrevistas, ele faz abordagens, né, em pessoas envolvidas na situação, para que ele chegue a um resultado mais detalhado daquela reportagem, daquela informação, né? Então, ultrapassa ali o objetivo de dar uma informação direta, né? Ali o objetivo é trazer um esclarecimento mais profundo sobre um determinado assunto, né? A notícia não dá opiniões sobre os fatos, ou seja, não tem ali a opinião nem do repórter, nem dos envolvidos, né? Somente o objetivo ali é trazer o fato e pronto. Já a reportagem, ela dá opiniões sobre os fatos, né? Ela esclarece ali algumas opiniões, né? Então, se as pessoas que foram envolvidas ali na situação de entrevista, quem foram as pessoas entrevistadas, cada uma delas vai expor sua opinião específica, vai expor ali o seu entendimento a respeito daquilo. Isso vai ser esclarecido na reportagem, né? A notícia apresenta poucas informações, ela é direta, como nós falamos, né? Inclusive, no primeiro parágrafo, onde está o lead, você já sabe do que se trata, né? No restante da notícia, você vai ter um esclarecimento dos detalhes, né? Mas o próprio primeiro parágrafo da notícia, ele já é muito importante, ele já é quase que suficiente para você saber do fato em si, né? Então, são poucas informações. Precisa-se somente responder aquelas perguntas, né? O que, onde, quando aconteceu, né? O como, o porquê, e aí você simplesmente já está informado sobre a situação. A reportagem, não, ela traz muito mais informações, né? Ela traz detalhes do local, né? Se for uma reportagem sobre um animal que esteja em extinção, por exemplo, né? A pessoa, o repórter, ele vai correr atrás dessas informações mais detalhadas, por que aquele animal está em extinção, vai fazer entrevistas com pessoas, né, com veterinários, com pessoas especialistas na área, ou seja, não é uma informação de boca que ele vai simplesmente ouviu por aí e vai registrar, não, ele vai se aprofundar para ele poder escrever um texto embasado com credibilidade, né? A notícia tem o título, o lead e o corpo, né? A estrutura da notícia tem o título, tem o subtítulo, pode ter, mas não é obrigatório, né? E o lead, que é aquelas perguntinhas principais que precisam já estar no primeiro parágrafo, e o corpo da notícia, que é um esclarecimento, que já vai dizer como, o porquê e as possíveis consequências daquele fato, né? Daquela situação que ocorreu. A reportagem, ela possui o título, né? Possui uma introdução que já vai dizer o que você vai encontrar lá para frente, né? No corpo da notícia, que é onde vai vir o esclarecimento detalhado, né? De todas as informações pesquisadas, observadas, né? E a conclusão, que é o fechamento da reportagem, né? Que vai explicar ali, vai fazer um resumo,
né, do que aquela reportagem trouxe, e vai trazer também ali, né, registro de opiniões, trazer reflexões, né, como eu falei, se for uma situação de uma reportagem que vai falar sobre um animal em extinção, por exemplo, a conclusão ela vai trazer esse resuminho, né, essa síntese do que foi dito de uma maneira bem breve, logicamente, mas vai trazer essa reflexão, de se cuidar mais da natureza, né, de preservar os nossos animais, que eles fazem parte, né, da cadeia alimentar, que eles fazem parte da estrutura, né, da nossa natureza, que nós precisamos de todos os animais, de todos os seres vivos para que a vida continue na Terra, né? Então, se for nesse tema, a reportagem, a conclusão da reportagem, ela tem que trazer esse tipo de reflexão, uma coisa que a notícia não traz. Ok, gente? Então, a gente traz aqui essa diferenciação, né? No livro de vocês, vocês têm bem especificada todas as características da reportagem dentro de textos diferentes, né? De uma maneira muito detalhada, né? Como eu falei para vocês. E aqui eu fiz essa abordagem de diferenciação entre notícia e reportagem, justamente para não haver confusão, tá bom? Então, que essas informações sejam interessantes, né? Não deixem de assistir. Se acharem necessário, anotem essas informações, né? Para que vocês não confundam notícia com reportagem, ok? Ambas têm intenções de ambas têm intenções de informar, sim, né? Só que uma de uma maneira mais direta, outra de uma maneira mais detalhada, né? A abordagem de uma notícia é totalmente diferente de uma abordagem de uma reportagem. Você lê a notícia para se informar de um fato específico de maneira óbvia e direta. Você lê uma reportagem com a intenção e se aprofundar em determinado tema, em determinada situação, e não é um acontecimento em si, né? Não é um fato que aconteceu naquele momento, é um estudo que é feito sobre um determinado tema. Ok, gente? Espero que tenha ficado claro. Nós continuaremos trazendo, né, novos vídeos para esclarecer tudo dentro do nosso conteúdo, ok? Então, fiquem com Deus. Na próxima aula a gente continua, né, trazendo todos os detalhes daquilo que for necessário, ok? Um beijo bem forte e um abraço da professora Euzeni. Bons estudos para vocês.